Bom, sem mais delongas, já vou entrar no meu argumento principal. Eu dei um tema também muito ambicioso para mim, que é falar sobre desobediências necessárias. Já vou explicar o que eu estou chamando de desobediência. Lembrando que estamos fazendo sempre referência ao movimento Liberte ao Futuro, né, que tem no seu quinto ponto justamente a questão da insurreição, a questão da desobediência. Mas aqui eu vou localizar a questão da desobediência no nosso âmbito, que é o âmbito da bioética. E também me propus a falar sobre ordem mundial, sobre outra ordem planetária, enfim, impossível mesmo de ser tratado de um modo aprofundado aqui em uma apresentação de 20 minutos. Então, trarei alguns elementos justamente para iniciarmos a nossa conversa. Então, meu primeiro argumento é que a bioética ela é uma ferramenta do poder. A bioética ela é uma ferramenta de legitimação do biopoder. Ela é uma ferramenta de legitimação, especificamente desse biopoder, que vai, a partir dos anos 70, ordenar, organizar, facilitar a disponibilidade de corpos humanos e não humanos para, por um lado, a realização de pesquisas científicas e, por outro lado, para a criação de um novo sujeito que surgiu ali nos anos 70, que são os pacientes. Né? É importantíssimo que tenha surgido essa figura do paciente. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, por outro lado, essa figura do paciente também, tal como surgiu nos anos 70, e com o superdimensionamento da autonomia, acabou fragilizando essa própria figura. Né? Porque aí ficou tudo estabelecido, então, em um contratualismo, que se dá entre um médico ou um profissional de saúde que presta um serviço e um paciente que é nada mais que um consumidor. E tudo isso foi legitimado pela bioética. Né? Então, eu estou fazendo uma análise crítica, como eu sempre faço, né, em que a bioética, então, ela é esse campo preocupado com os conflitos éticos relacionados à dimensão da vida, mas, na sua abordagem principal, ela sempre vai atuar para instrumentalizar esses corpos, para normalizar esses corpos, para domesticar esses corpos humanos e não humanos, para disponibilizar ou para a medicina ou para a pesquisa, né, ou para a ciência. Essa abordagem, eu estou aqui meio por cima, mas eu não sei como arrumar isso, essa abordagem hegemônica da bioética, ela tem vários problemas. Né? Primeiro que ela é antropocêntrica, e a questão do antropocentrismo persiste, mesmo em nós aqui que trazemos uma visão mais crítica, ou uma visão mais aberta da bioética. Veja que nós estamos falando aqui sobre casa comum, estamos falando sobre futuro, estamos falando sobre respeito à vida, e mesmo assim ainda estamos muito focados na questão da vida humana. Né? Claro que há motivos justificáveis para isso, até porque é o humano que está causando todo esse problema, mas um ponto é identificar as causas do problema e outro ponto é identificar as possíveis soluções, os possíveis enfrentamentos do problema. E nesses enfrentamentos nós temos que passar a incluir o animal não humano, a vida não humana, porque do contrário vamos estar aí repetindo essa abordagem de instrumental da bioética como uma ferramenta de biopoder. Né? Então, é o antropocentrismo, é o principialismo, é o contratualismo que fazem com que essa bioética, tal como a gente conhece hegemonicamente, se torne essa ferramenta para a manutenção de poderes, né, científicos e médicos. Mas a minha apresentação aqui ela vai oscilar bastante, ela vai ser ambígua, porque eu vou falar numa perspectiva mais problematizadora, mas também vou falar em uma perspectiva que aponta saídas. Né? E é nesse sentido, então, que eu passo para o próximo slide. Espero que dê certo aqui, vamos ver. E apontar, então, que se por um lado a bioética ela surge como essa legitimação de biopoderes, ela também surge como um espaço de resistência a esses mesmos biopoderes, digamos assim. A discussão sobre direitos dos pacientes, dos participantes de pesquisa no pós-guerra,
A questão dos direitos reprodutivos, da pílula anticoncepcional, da pílula do dia seguinte, a própria questão do aborto, com todas as polêmicas que se tem, faz parte de um movimento de mulheres que estavam buscando libertar o seu corpo das opressões, né, das dominações de um sistema historicamente patriarcal. Os próprios pacientes, então a autonomia ela tem essa ambiguidade, né? Por um lado traz um poder muito importante, poderíamos até falar de uma emancipação dos pacientes, mas por outro lado pode cair também em uma abertura de responsabilidades, né? Ou fragilização de responsabilidades do próprio médico ou do profissional de saúde. Nós estamos vendo agora a questão da cloroquina no Brasil e toda a responsabilidade e toda a legitimação da cloroquina está se dando com essa suposta ideia de autonomia dos pacientes. Né? Os pacientes eles assinam um termo e o Estado não é mais responsável por qualquer dano que esse medicamento venha a lhe causar. Nos anos 70 nós temos também a causa animal e a causa ecológica, que foram causas extremamente libertárias. Né? Libertação animal era um chamariz, né? Um slogan do movimento ecológico, pelo menos de parte do movimento ecológico, com o qual a bioética se aproximou, mas que nunca concluiu a aproximação. Esse é um fato. Né? Nos anos 80, né, nós tivemos especificamente a questão dos pacientes com HIV/AIDS, e toda a luta que eles tiveram pela questão do tratamento e das próprias pesquisas. Aí foi um ressurgimento daquela discussão sobre pesquisas que iniciou o próprio movimento da bioética. Nos anos 90, nós tivemos todas as discussões sobre exploração e pesquisa clínica internacional, tivemos resistências, né, de autores em todo o mundo denunciando essas pesquisas internacionais como abusivas. E agora nós chegamos aqui nesses anos 2000, 2010, em que houve uma fragmentação tanto dos conflitos, mas também das resistências que surgem desses conflitos. Né? Então, nós temos no mundo um movimento muito forte buscando a questão da dignidade no fim da vida. Né? Aí, claro, que vamos ter discussões dentro da bioética do que significa essa dignidade, etc, etc. Tem oposições aí, mas o fato é que há uma discussão, né? Há um empoderamento de grupos que estão se organizando, seja em questões de fim de vida, as questões dos pacientes raros, né? Todas as questões de gênero e sexualidade, que isso implica para as questões bioéticas, as questões culturais, mais recentemente, né, a questão do racismo. Para quem acompanha as publicações, os periódicos internacionais na área da bioética, viu que de um mês para cá, quando surgiu aquela explosão dos movimentos antirracistas, os papers, os periódicos na área de bioética passaram rapidamente a incorporar a questão do racismo como ponto de reflexão, que era inimaginável até pouco tempo. Né? A bioética latino-americana, e eu já passo para o próximo slide, ela já fala sobre isso há muito tempo, mas nunca ninguém deu ouvidos. Né? Aí eu vejo que eu chamei a bioética na América Latina de abordagens desobedientes. Por que desobedientes? Porque essas bioéticas de abordagem mais críticas que nós temos aqui na região, elas sempre buscaram desobedecer de modo muito claro o cânone da bioética hegemônica. Né? Por quê? Porque nesta perspectiva se via que a bioética ela tende a ser utilizada como um instrumento dos poderes dominantes, e não só de pesquisadores e de profissionais de saúde, mas de empresas transnacionais que fazem pesquisas, de empresas que querem vender planos de saúde, ou de governos que querem impor uma determinada agenda de um país sobre o outro. Então, a bioética na América Latina, ela necessariamente desobedece, né, repetindo, o cânone do próprio campo. E é a partir daí que a gente vai encontrar, então, possibilidades de encontrar dentro da própria ética ferramentas, espaços para descortinar a função dominadora
legitimadora de biopoderes da bioética em sua abordagem tradicional, né? Aqui eu não vou falar sobre cada uma dessas abordagens latino-americanas, mas todas elas que estão listadas aqui, bioética de intervenção, de proteção, bioética e etologia da libertação, bioética de direitos humanos, bioética crítica, bioética narrativa, vão trazer esse elemento de apontar a bioética nessa ambiguidade como uma produtora de dominações, quando instrumentalizada pelo biopoder, mas também como uma ferramenta potencialmente libertadora, quando aponta justamente essas limitações da bioética hegemônica, né? Então, isso é muito interessante. Por outro lado, não é só a bioética latino-americana. Potter foi falado aqui várias vezes, e ele realmente é um grande referente que a gente tem que resgatar, porque foi o autor que trouxe a bioética como um campo, estruturou a bioética como um campo, e que trouxe, já desde a Gênese, uma ideia de bioética que incomoda os poderes estabelecidos. Potter, ele incomodava tanto os chamados liberais, né, americanos, porque ele apontava a necessidade ética de regular a economia em função de seus efeitos à vida humana e não humana, à vida das próximas gerações, e falar em regulação econômica é um enfrentamento muito grande, né, dos biopoderes, dos poderes, especialmente do poder econômico. Embora também esse autor, o Potter, ele não seja ausente de críticas, né? Hans Jonas, outro autor, né, que nós estimamos muito na bioética e que já falava lá nos anos 70 sobre a necessidade de uma ética pensada em termos de sobrevivência das próximas gerações. O meu problema com o Hans Jonas é que ele não foi tão explícito quanto o Potter, pelo menos até onde eu sei, nas questões econômicas, estruturais, né? E em termos mesmo de poderes econômicos que estão na base dos conflitos de bioética. Mas são autores que nós podemos, sim, nos valer, nos utilizar para buscar uma função libertadora, emancipadora ou crítica da bioética, né? E aí, falando então em bioética crítica, eu trago aqui rapidamente um argumento, na verdade, um argumento da minha tese de doutorado, em que, utilizando alguns referenciais, e neste caso específico, utilizando um autor canadense chamado Robert Cox, ele é um teórico das relações internacionais, ele vem da tradição da teoria crítica da escola de Frankfurt, e esse Robert Cox, ele tem uma teoria que é para mostrar como se formam as ordens mundiais. Ordem mundial entendida no sentido lato aqui como a organização política e econômica dominante em um determinado momento, né? Determinante no mundo em um determinado momento. E aí, minha tese, então, a partir deste autor, eu fui identificar como essa ordem mundial se estabelece no âmbito da saúde, né, especialmente da saúde global. Então, utilizando a teoria dele, que divide o seguinte, divide em 3 pontos, em 3 forças, na verdade, que ele chama, que são as forças que estruturam os estados e que, por consequência, vão estruturar a organização desses estados no mundo, ou seja, vai estruturar a própria ordem mundial, né? Então, a ordem estabelecida, a ordem hegemônica, ela é formada quando um grupo detém simultaneamente a propriedade, digamos assim, o domínio sobre 3 forças. As forças subjetivas, ou seja, as ideias, ou seja, as ideologias, ou seja, aquilo que pode ser, aquilo que é legitimado, né? As ideias, por um lado. Por outro lado, esse grupo também detém, ao mesmo tempo, as condições objetivas, ou seja, as capacidades materiais de produção de uma determinada sociedade. E, por fim, detém também
o poder das instituições, das principais instituições que vão colocar em prática, na forma de normas, as ideias, os valores que estão subjacentes às ideias, para que as capacidades materiais possam ser possam ter sua reprodução realizada de acordo com o melhor interesse do grupo dominante. Quem é esse grupo dominante? É o que o Robert Cox chama de sociedade civil hegemônica. Então, em todos os países, nós vamos ter uma sociedade civil hegemônica que vai ser proprietária dos jornais, das universidades, das redes de fake news no WhatsApp e de outras formas de divulgação de ideias, de valores, que vão sustentar, então, toda essa organização que se dá entre produção, consumo, institucionalização dessas relações. No âmbito internacional, então, nós temos uma transposição dessa mesma estrutura, mas agora pensando em uma sociedade civil que é uma sociedade civil globalizada, que é uma sociedade civil que não é mais representante de uma nação, mas dos interesses, digamos assim, que prevaleceram quando todos esses estados quando todos esses estados foram colocados para se relacionar. É evidente que os estados mais fortes, ou seja, as sociedades civis dos estados mais fortes, terão uma sobreposição de seus interesses nessa ordem mundial. Pensando especificamente na saúde global, então, eu busquei demonstrar como a bioética hegemônica, aquela bioética que eu chamei de legitimadora do biopoder, de como essa bioética, focada no principialismo, focada no antropocentrismo, focada no contratualismo, ela é justamente essa força subjetiva, essa ideologia que vai legitimar, que vai sustentar o complexo produtivo da área da saúde. E realmente, de fato, é com base, por exemplo, na ideia de autonomia e consentimento que a indústria farmacêutica vai conseguir realizar em larga escala suas pesquisas com os seres humanos. Em muitos casos, pesquisas desnecessárias e pesquisas exploratórias. Em muitos casos, isso está amplamente registrado. Então, com essas ideias, legitimando as práticas materiais das empresas e das indústrias, nós vamos ter, então, as instituições agindo para favorecer essas mesmas capacidades materiais. No âmbito da saúde, nós temos o que foi chamado ali de nebulosa da saúde global, que vai passar pela OMS, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, a OPAS, a Associação Médica Mundial, a Fundação Gates, FMI, enfim, nós vamos ter uma série de instituições que vão promover essa agenda, já foi colocada essa palavra aqui, essa agenda que interessa, no caso, as grandes empresas farmacêuticas ou os grandes planos de saúde. Não vamos falar só das farmacêuticas, vamos falar das grandes empresas de saúde privada que estão fazendo lobby no mundo inteiro para privatizar sistemas de saúde, etc. Tudo sobre o auspício da OMS, da OCDE, da OMC. Então, essa que é a ideia, A bioética, a bioética hegemônica, ela tem um papel importante nesta ordenação mundial da saúde, porque ela vai legitimar, com base em valores, em princípios e em teorias, toda essa estruturação. Mas não quero ser apenas um alarmista, apenas mostrar que, olha, está tudo dominado, então, pelos interesses materiais, por quem já detém poder, porque já detém ideologia, já detém as instituições, não podemos fazer nada. Eu gostaria de responder que podemos fazer mais, Mas, na verdade, olhando aqui para o mundo agora, o que nós podemos fazer? Isso é uma ideia que vem do próprio Robert Cox. Então, Robert Cox, por um lado,
ele vai falar dessa ordem mundial hegemônica, né, que ele chama de uma nebulose. E a bioética, isso é uma tese minha, né, ela tem um papel de legitimar essa nebulose da saúde global, nessa ordem mundial aplicada às questões de saúde. Mas resgatando do próprio Robert Cox, ele fala também na possibilidade de uma contranebulose, né, do que seria uma outra forma de ordenação mundial, uma outra forma de organização dos estados, uma outra forma de organização política e econômica do planeta, que passa justamente pela, primeira, pela apropriação das ideias. Né? Nós temos que disputar os valores, nós temos que disputar as ideias, nós temos que disputar as normas, nós temos que disputar os princípios, nós temos que. E aí estamos falando em termos de disputas mesmo, nós temos que disputar as subjetividades para que, com base em uma nova ideia, uma outra ideia de própria bioética, né? De uma bioética que não esteja comprometida com os biopoderes hegemônicos, mas com uma bioética que esteja comprometida com aquele que mais sofre, com aqueles que mais sofrem, com aqueles que estão sofrendo os efeitos da ordem mundial hegemônica. Então, um primeiro ponto para fazer frente à ordem mundial hegemônica é organizar ideias, organizar valores, é trabalhar no âmbito da subjetividade. E esse é o campo de trabalho da bioética. E não é pouca coisa. Às vezes as pessoas falam, né, a bioética é muito teórica, a bioética é muito normativa. E de fato realmente, a gente está tratando de valores. E os valores, eles são construções mentais. Mas, como o Robert Cox está tentando mostrar, essas construções mentais, que são as ideias, elas têm impactos materiais e objetivos e reais muito fortes, né? Porque são essas ideias que vão legitimar, dar toda a sustentação para a estruturação do próprio mundo. Então, esta perspectiva crítica e contra-hegemônica da bioética deve impulsionar, né, a tomada de consciência, no mínimo, né? Tomar de consciência, eu ia falar aqui as tomadas do meio de produção, né? Mas, em última instância, é isso, não é? Nós temos que retirar os meios de produção em saúde, aí falando no caso em saúde, dessas grandes corporações e dessas instituições que estão transformando a saúde em pura mercadoria. Se nós não fizermos isso, se nós não legitimarmos essas novas formas de produção, que não sejam baseadas em corporações privadas, nós vamos ficar remando em marés. Né? Então, sim, é justamente isso. Né? É entender a bioética como uma ferramenta, neste caso, de legitimação dos enfrentamentos. E eu não estou falando de enfrentamento, não estou falando de guerra, não estou falando de violência, evidentemente estou falando de enfrentamento político, né? De enfrentamento no âmbito da ética, no âmbito dos valores. E este enfrentamento precisa ser feito porque a gente está, todos nós estamos acomodados, como se o mundo não pudesse ser modificado, como se a realidade está dada e não pudesse ser alterada, e ela pode e deve. Né? Agora, o que está em aberto é quais são as instituições que poderiam ser criadas para efetivar, então, esta contra-ordem, nesta outra ordem em saúde. Isso está em aberto, mas nós temos algumas instituições que, por exemplo, focando em saúde, que é o meu tema, né, tem uma abordagem muito mais libertadora, se quiser colocar, ou minimamente comprometida com direitos humanos, etc., como, por exemplo, a Unasur. Né? A Unasul é uma rede de países latino-americanos que, nesse momento, está passando por uma grande dificuldade, porque a maioria dos países aí da América do Sul está enfrentando governos hiperconservadores, reacionários, etc., que não pensam em saúde como direito, mas em saúde como mercadoria. Mas essa Unasur, ela tem um espaço e uma história de luta por integração em saúde na América Latina, na América do Sul especificamente, com base
em uma perspectiva de direitos humanos, que não é a mesma da OPAS, que não é a mesma da OMS. Então, embora seja uma minoria, há instituições que a gente pode buscar como aliadas para a bioética, legitimar, então, esses enfrentamentos. Mas como isso poderia ser possível? Será que isso não é apenas mais uma esperança sem lastro na realidade? Será que chamar a bioética para uma função emancipatória, para uma função libertadora, não é cair em um idealismo sem sentido? Mais uma vez, né, eu diria que há um grande risco de que sim, de que nada aconteça, mas há uma possibilidade real de a gente encontrar, não só na bioética, mas na própria organização que a gente tem no mundo hoje, uma nova consciência, né, que eu chamei aqui de uma nova consciência ética planetária, que veio justamente como reação à pandemia. A pandemia é um fato novo, que transforma todas as relações que a gente tem, que a gente conhece, as relações econômicas, tudo mudou em 2020. Hoje os estados, mesmo o estado brasileiro, é obrigado a dar dinheiro na mão de uma parte da população para que ela não morra de fome, para que ela tenha um consumo mínimo. Então, tudo isso que está acontecendo aqui no mundo hoje abre possibilidades ou de manter a dominação ou de buscar a libertação, né? E essa libertação, então, esse é um argumento que eu coloco aqui para a gente conversar, ela poderia ser conseguida graças, então, a essas novas consciências que nós já adquirimos aqui. Não são novas, mas elas ficaram mais evidentes, né? Então, primeiro, a pandemia ela nos trouxe uma consciência da corporeidade, né? A consciência de que nós dependemos, em último caso, do bem-estar do nosso corpo, da saúde do nosso corpo. E não só o corpo, né, mas o corpo saudável. A questão da saúde é a questão central em 2020. Não só para as pessoas e suas individualidades, mas para a própria manutenção do sistema, inclusive do sistema econômico hegemônico, etc. Então, em 2020, a gente tem essa possibilidade de desenvolver essa consciência de que o corpo é a base de todas as nossas relações e de que o corpo saudável em si é a base para que não apenas nós possamos existir enquanto sujeitos, enquanto pessoas, mas para que a própria realidade, para que o próprio mundo, para que o próprio sistema possa disputar as formas de realidade, né? Então, a corporeidade. O segundo é a consciência da interdependência. A pandemia, ela materializou, ela nos deixou muito claro, né, que o que acontece lá na China, em Wuhan, em fevereiro de 2020, vai ter impactos profundos que ainda estão se fazendo presentes hoje, 10 de agosto, aqui em Curitiba, no Paraná. E por quanto tempo mais a gente vai enfrentar as consequências disso? Né? Isso é só um dos lados, né? Uma das perspectivas da questão da interdependência. Mas se formos buscar a própria questão ambiental, há estudos que mostram, que deixam bem claro que a pandemia ela surgiu e foi agravada por conta da nossa relação, da nossa má relação com o meio ambiente e, inclusive, com a alimentação, com a nossa forma de alimentação baseada em animais, etc. Então, a pandemia ela nos permite observar isso, né? Criar essa consciência de que nós somos extremamente frágeis enquanto civilização, porque somos extremamente interdependentes. E, por outro lado, por último, né, uma terceira consciência, e essas consciências elas não são exaustivas, nós podemos pensar em outras, eu trouxe aqui para pensarmos, mas é o que eu chamo, também resgatando da minha tese, de consciência do universalismo ético negativo. Né? O que é esse universalismo ético negativo?
é a percepção, é a compreensão de que em todo o mundo, por isso que é universalismo, né, mas em todo o planeta, há pessoas e há grupos sofrendo danos, doenças, enfim, sofrimentos das diversas formas, causadas por um mesmo processo, que é o processo da globalização econômica. Então, a globalização econômica, nos bases, como se deu até agora, baseado no capitalismo, na exploração do trabalho, no aumento da desigualdade, etc., este fator único, que é a economia capitalista, tem causado danos e maus, e sofrimento e doenças em todo o mundo. E não só apenas nos seres humanos, mas nos animais e no próprio planeta. Né? Então, nós não conseguimos, o iluminismo não conseguiu, até agora, trazer um valor universal, unânime, aceito. A dignidade humana foi onde a gente mais se aproximou efetivamente de universalismo, né? Onde teve um consenso maior, uma consciência política, né, dos estados, etc. Mas essa consciência do sofrimento causado por um mesmo processo, isso é muito material, isso é muito objetivo, isso é muito compreensível e muito novo. Né? Então, eu acredito que essas três consciências, que estou chamando de consciência, mas porque tem a ver isso mesmo, né, com esse conhecimento que nós retomamos neste momento, isso pode sim nos ajudar a pensar que aquela ideia de uma bioética que seja parte da construção de uma outra forma de viver no mundo, né, de uma outra ordenação mundial, e eu prefiro falar até de ordenação planetária, de que é possível. Mas, evidentemente, nem tudo são rosas, né? Infelizmente eu não vou terminar minha apresentação em uma perspectiva muito otimista. Por quê? Porque apesar dessas consciências estarem surgindo ou terem surgido, o que nós estamos vendo hoje, e hoje é o mundo sendo construído amanhã. O futuro que nós estamos falando já está sendo construído agora. E o futuro que está sendo construído agora é um futuro que aprofunda os erros que nos trouxeram até aqui. O futuro que está sendo construído agora é um futuro que aumenta a mercantilização de saúde, que aumenta o desmonte do SUS, que coloca a economia sobre a vida e as outras e o meio ambiente. E apenas para dar como exemplo aqui, esta frase foi verdadeira, foi real. Essa senhora, eu me esqueci o nome dela, mas não precisa, ela é uma representante do Ministério da Economia, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da ideologia que está por trás desse governo, não é? Ela disse, em uma reunião no Ministério da Saúde, ela disse, é bom que as mortes se concentrem entre os idosos, porque isso melhorará o nosso desempenho econômico, pois reduzirá o nosso déficit previdenciário. Essa pessoa, essa mulher, ela deveria ter sido presa quando ela disse isso. Essa frase é uma frase que está legitimando o descarte, a morte dos idosos e dos pensionistas. Porque a morte deles, e eles são os mais vulneráveis na Covid, os idosos especificamente, segundo essa visão do Ministério da Economia do Brasil, é bom que essas mortes ocorram, porque isso vai ajudar a reduzir o déficit da Previdência. Então, quem está tomando a decisão hoje no Brasil em relação ao futuro não somos nós da bioética, e muito menos nós da bioética crítica, da bioética que incomoda, etc. Não, nós estamos aqui desesperados tentando fazer alguma coisa. Mas quem está tomando a decisão é o cara que disse que a Covid é uma gripezinha, que minimizou, brincou, fez escárnio e continua fazendo escárnio com a morte das pessoas, né? E que tem uma política econômica que vai aprofundar toda a situação que nos trouxe até aqui. Então,
O que nós estamos passando hoje no Brasil, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é um reflexo de um movimento ultraconservador, ultraliberal, que está se passando em outros países, como nos Estados Unidos, alguns países da Europa, etc., tem levado com que a pandemia aqui tenha alguns conflitos muito específicos. Né? Tem a ver com a mistanásia. Mistanásia é a morte desnecessária. Dessas 100 mil pessoas, quantas mortes não poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos, de fato, uma articulação nacional de um humanista e não de um cara que sempre colocou a economia acima de tudo e que nunca foi capaz sequer de dar uma palavra de conforto ou de união. Né? Estamos vivendo também, isso não só eu apenas que estou dizendo, né? Já há intercorrências sendo colocadas no Tribunal Internacional de Haia. Nós estamos vivendo o genocídio da população mais pobre, da população idosa mais pobre, mas especialmente dos indígenas. A questão do ageísmo, que ficou clara naquela fala da assessora do Ministério da Economia, não é? Os idosos são o peso no orçamento, os idosos são o peso na Previdência. É bom que eles morram. No final das contas, o que nós estamos tendo, de fato, no Brasil é a eugenia, que é a morte daqueles que não podem contribuir com a produção, com a economia do país. É uma limpeza de idosos, é uma limpeza de pessoas com comorbidades, de pessoas imunodeprimidas, imunodepressivas. São essas pessoas que estão sendo expostas à morte. E aí, trazendo o conceito mais recente, mais ou menos recente, do Mbembe, não há dúvidas de que o que nós estamos tendo no Brasil é uma máquina política de morte. Uma máquina política de morte, uma necropolítica que, como já foi colocada por alguém aqui, é muito direcionada, né? É para eliminar idosos desvalidos e, especialmente, idosos desvalidos negros das grandes periferias. Esse futuro que está sendo construído agora é um futuro muito, muito, muito pior do que o nosso presente. Enquanto todo mundo está discutindo taxação de grandes riquezas, está discutindo novas formas de reduzir a desigualdade, no Brasil nós estamos agora, e aí não tem governo federal e Congresso Nacional, está todo mundo junto nisso, eles estão fazendo justamente ao contrário. Nós vamos passar por uma reforma fiscal agora que vai aumentar a taxação dos mais pobres por meio da taxação do consumo e vai aliviar a taxação dos bancos. Como a gente pode aceitar isso? Como a gente pode pensar que o futuro vai ser melhor na pós-pandemia se o presente que a gente está construindo agora é esse? Então, meus caros e minhas caras, né? Com essa mercantilização da vida, com esse empobrecimento e aumento da desigualdade que está acontecendo e que vai aumentar muito no caso do Brasil por conta dessas políticas econômicas, com esse messianismo religioso que nós estamos tendo aqui no Brasil e em boa parte do mundo. O messianismo religioso aqui estou colocando no sentido negativo, né? No sentido de, especialmente no Brasil, né, ter uma influência de líderes religiosos que estavam incentivando as pessoas a irem aos cultos, a irem às igrejas. E o messianismo religioso, que no caso do Brasil é ainda mais perigoso, porque coloca no próprio presidente a possibilidade dele ser, né, um enviado de Deus, alguma coisa assim. Então, é algo muito perigoso. A militarização que nós estamos passando aqui no Brasil, o Ministério da Saúde não tem ministro da Saúde, tem um militar que já colocou a filha dele, não sei na onde, um desqualificado, totalmente desqualificado do ponto de vista ético e muito menos técnico, né? Obscurantismo científico, negação das vacinas, negação até da Terra ser redonda ou não, enfim, hierarquizações da colonialidade, né? Aumento das questões raciais, do racismo. Ontem nós vimos aqui no Brasil um entregador de aplicativo, né, sendo
sofrendo um racismo simplesmente por ser um entregador negro, né? Essa questão do liberalismo, dessa política econômica que legitima o neofascismo, enfim, poderíamos falar sobre muitos problemas, não vai dar tempo, que nos levam a pensar, com este presente que está sendo construído agora, meus amigos e minhas amigas, que futuro vamos ter? E o que podemos fazer, né, para evitar isso? O nosso maior risco é que aquelas consciências que eu me referi, né, que é apenas exemplos, né, mas são uma consciência ética, que deveria ser sinônimo, inclusive, né, consciência da saúde, da importância do corpo e da saúde, a consciência da interdependência da vida, humana e não humana, e de que essa saúde ela depende da saúde do outro e da boa convivência com o meio ambiente, e da consciência de que há um sofrimento comum causado por uma causa comum. Essas consciências e outras, elas podem ser domesticadas facilmente, quer seja por apatia, quer seja por não acreditarmos, quer seja por descrença, enfim, ou pela própria colonização das ideias, essas consciências elas podem ser domesticadas e eu tenho a impressão de que estão sendo, né? Então, aquelas consciências, né, elas podem ou aprofundar ou elas podem manter as tendências de mercantilização e exploração da vida humana, da vida do planeta e tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Por qual caminho nós vamos seguir? Pelo caminho das consciências domesticadas ou por meio das consciências inquietas, questionadoras, revoltadas, indignadas? Qual caminho você seguirá? E o que você pode fazer nesse caminho? Então, é com essa provocação que eu abro a nossa conversa, né? Nós passamos bastante do tempo, eu mesmo passei do tempo que me propus a falar e nem coloquei todos os slides, mas é porque o tema é muito interessante, né?